Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais um programa Defesa da Fé para todos aqueles que querem aprender a palavra de Deus, aprender teologia, estudar a Bíblia de forma sistemática. Lembrando que o nosso programa acontece todas as terças e quintas, sempre no mesmo horário, das 12 às 13. E se você perder uma aula, não precisa ficar triste. Todas as aulas estão disponíveis no meu canal no YouTube. Para acessar o canal é muito fácil. Você vai no YouTube e na busca você digita PR Antônio Fonseca. Lá tem todo o material do nosso projeto, do nosso trabalho disponível para você. Todas as aulas estão lá. As aulas de bibliologia e as aulas de teologia sistemática. Sempre terça-feira nós estudamos bibliologia, que é a matéria que estuda a estrutura da Bíblia, a mensagem da Bíblia e como a Bíblia chegou até nós. E de quinta-feira, teologia sistemática, onde nós estamos aprendendo as doutrinas fundamentais da nossa fé. Mas agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Nós já estudamos nesta aula Bibliologia os 5 primeiros livros da Bíblia. Foram escritos por Moisés e nós chamamos de Pentateuco. Livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tudo isto já é matéria dada. A segunda parte da Bíblia, porque o Antigo Testamento nós dividimos em 4 partes e o Novo também. A primeira parte nós já estudamos, que são os 5 primeiros livros que eu acabei de falar. E a segunda parte são os livros históricos. Começamos por Josué, depois estudamos Juízes, o livro de Ruth. Ruth foi contemporânea do período dos Juízes. E na aula de hoje nós vamos estudar o primeiro e o segundo livro de Samuel. Na verdade, na Bíblia hebraica é um único livro. Se você tiver a oportunidade de observar uma Bíblia hebraica, o livro de Samuel é um único livro, ele não é dividido. Mas na nossa Bíblia, ele, devido ser um livro extenso, foi dividido em 2 partes. Então você decorando Samuel, você já decora 2 livros, porque tem o primeiro e o segundo. Da mesma forma, Reis. Você decorando Reis, você já decora 2 livros, primeiro e segundo. Mesma coisa Crônicas. Você decorando Crônicas, você já decora 2 nomes, primeiro e segundo. E eu disse para você que se você continuar me acompanhando, até o final do estudo de todos os livros, você vai saber falar de cor e na sequência todos os livros da Bíblia, os 39 do Antigo Testamento e os 27 do Novo Testamento. Voltando aqui nos livros históricos, nós já estudamos Josué, que foi o sucessor de Moisés. Nós já estudamos Juízes, os 13 juízes, na verdade 12, uma juíza de nome Débora, nós já estudamos. E o livro de Ruth, que tem apenas 4 capítulos, nós estudamos na aula passada. E agora nós vamos estudar o livro de Samuel. Na verdade, como eu disse, na Bíblia judaica é um único livro, mas na nossa Bíblia ele é dividido em 2 partes. Por isso que é comum, quando alguém perguntar, escuta, quem escreveu o livro de Josué? Aí você vai encontrar lá nas Bíblias de estudo. Ou melhor, quem escreveu o livro de Samuel? De Josué nós já aprendemos, foi Josué. Ruth, autor desconhecido, nós já aprendemos na aula passada. E Samuel? Bem, até o capítulo 24, nós podemos seguir a tradição e afirmar que foi Samuel que escreveu. Ocorre que a partir do capítulo 25, ou melhor, no capítulo 25, registra a morte de Samuel. Portanto, ele não pode ter escrito a partir do capítulo 25. Então,
esta primeira parte até o capítulo 24, porque o primeiro livro na nossa Bíblia, ele tem 31 capítulos. 31 capítulos. Então, até o capítulo 24, tudo bem. Pode ter sido Samuel, não há problema algum. Mas, a partir daí, com certeza não foi ele, porque registra a morte dele. E, no segundo livro, o segundo livro que tem 24 capítulos, obviamente também não foi ele que escreveu, porque ele já havia morrido. Mas você vai encontrar nas Bíblias, escritor Samuel, pelo menos essa primeira parte, até o capítulo 24. E quem escreveu o resto? Nós não sabemos, não tem como afirmar. Portanto, a melhor opção é autor desconhecido, ou autores, pode ter sido até mais de uma pessoa, autores desconhecidos ou escritores desconhecidos. Já disse que a gente fala autor porque Deus usou o homem, mas na verdade o autor mesmo da Bíblia é o próprio Deus. Deus é o autor da Bíblia. A pergunta correta seria escritor. Então quem escreveu até o capítulo 24? Samuel. A partir daí não é mais ele porque ele morreu. Agora quem escreveu o resto então? Nós não sabemos, portanto, a melhor opção é escritor ou escritores desconhecidos, como foi o caso de Rute, tá bom? Isso é muito importante. Agora, outra coisa interessante, nós aprendemos que Davi está mais ou menos, é um número aproximado. Eu sempre, quando eu ensino teologia, eu trabalho com números aproximados. Nós já aprendemos que Davi está mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. Também já aprendemos que Josué conquista Jericó mais ou menos 1400 anos antes de Cristo. Então o cômputo vai descendo, vai diminuindo, diminuindo até chegar em Jesus. Bom, 1400 conquista de Jericó, 1000 reinado de Davi, então nós temos 400 anos neste período. 400 anos para colocar o livro de Juízes inteirinho e para colocar pelo menos até o capítulo 16 de Samuel, porque no capítulo 16 é que ele vai ungir Davi. E Davi reinou 40 anos. Antes de Davi, quem reinou? Saul. Também reinou 40 anos. Então, se tirarmos 80, já cai para 1000. Nós estamos, se eu tiro 80 de 1000, cai para 900, ou melhor, aumenta, né? Eu aumento, porque eu estou voltando. Então, 1040, 1080. Aí só sobram 320 anos. 320 anos para encaixar todos os juízes. Mas, se eu tirar mais 25 anos de Josué, já dá menos de 300 anos para encaixar todos os juízes. Aí nós aprendemos na aula passada que essa conta não fecha. Mas e como solucionar o problema? É só não colocar os juízes na sequência, embora eles estejam na sequência na nossa Bíblia, mas os estudiosos ensinam que nós temos juízes que foram contemporâneos. O que significa isto? Um juiz viveu no mesmo período do outro juiz, enquanto um estava julgando no norte, outro julgava no sul. Tranquilão? É desta forma que a gente compreende e encaixa este período cronológico. Lembrando ainda que a Bíblia, a cronologia bíblica, ela não é exata. Tempo, tempo, logia, estudo do tempo na Bíblia, estudo das datas na Bíblia, ela não é exata. Até porque a Bíblia não é um livro de ciência, a Bíblia é um livro de religião. Mas ela cita algumas datas, a Bíblia cita algumas datas, e estas datas não são 100% exatas, porque houve alterações no nosso calendário. Nosso calendário, por exemplo, calendário cristão, tem 4 anos de diferença. Quem estuda calendário cristão, eu tenho aí no meu canal, no YouTube, uma aula só falando do calendário cristão. Você percebe que nós temos 4 anos de diferença no nosso calendário. Na verdade, já era
nós devemos acrescentar, nós estamos em 2023 com mais 4, 2027. Olha que interessante, mas esse é um outro assunto. O importante é entender que a cronologia bíblica não é exata, não que a Bíblia esteja errada. Não é isso, é que os calendários sofrem variações, também não são variações tão grandes. Nós sabemos que em 1400 aproximadamente, Josué conquista Jericó. Aí ele governa 25 anos, isso nós já aprendemos. Então tem que diminuir de 1425, porque como eu disse, vai diminuindo até chegar em Jesus. Ocorre que Davi está mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. Então se eu somar no reinado de Davi 40 anos, vai para 1040. Se eu somar 40 de Saul, vai para 1080. 1080. Para chegar em 1400, dá 320. Tira 25 de Josué, olha aí, ó, dá 295. 295, mais ou menos, tenho que encaixar o livro de Juízes. E se você pegar todas as datas que constam no livro de Juízes, quanto tempo o povo oprimiu aquele grupo e quanto tempo o juiz julgou, porque lá tem estas datas, vai dar um número bem maior que 280, 290. Daí vem o que eu disse. Existem juízes contemporâneos ali, enquanto um estava no norte, outro estava no sul, enfim. Esta é a explicação e é verdade. E Samuel foi o último juiz. Por isso que nós chamamos no estudo da Bíblia, da teologia, que Samuel foi o juiz de transição. Olha que nome interessante. Mas como assim juiz de transição? Porque eles estavam vivendo no período do livro de Juízes a teocracia. Teo, Deus, cracia, governo. Governo de Deus. Nós, por exemplo, no nosso país, nós vivemos uma democracia. Demo, povo, cracia, governo, governo do povo, porque somos nós que escolhemos os nossos líderes, os nossos governantes. Mas naquele período não, eles viviam uma teocracia, Deus que governava. Mas o povo vendo que os países vizinhos, os povos vizinhos, eles tinham reis, e aí quiseram ter rei também. Por que outro país lá tem um rei e a gente precisa de um rei para nos governar? Então o povo foi falar com Samuel. Fala, Samuel, você já está de idade, você é um juiz, você é uma bênção, nós amamos você, o seu ministério é uma bênção, mas você já está de idade. E nós vimos que os seus filhos não são tão tementes a Deus como você, porque os filhos de Samuel eram problemáticos. Depois você lê o livro, você vai ver. Então, pediram para Samuel escolher um rei. E Samuel ficou triste. Samuel ficou triste e falou, poxa, eu estou fazendo um trabalho, ao mesmo tempo que estão me elogiando, estão dizendo que o meu trabalho é uma bênção, mas querem que eu coloque um rei. Aí Samuel orou a Deus e Deus falou, não tem problema não, Samuel. Escolhe um rei para eles. Eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Porque não era Deus que governava o povo, não estavam vivendo um período teocrático, mas Deus falou, tudo bem, escolhe um rei. Agora explica para eles que ter um rei tem obrigações, terão obrigações para com o rei, explica tudo direitinho. Mas mesmo assim o povo quis um rei. Então Samuel é chamado de juiz de transição porque eles saíram do período teocrático, ou seja, Deus governava, para a monarquia, onde eles teriam um rei. Olha que interessante. Saíram da teocracia para a monarquia. Guardou isso aí? Outra coisa importante, Samuel tipifica Cristo. É um tipo de Cristo. Você lembra na aula passada que nós aprendemos sobre Boaz, o remidor, que também é um tipo de Cristo? Tipifica Cristo? Lembra disso daí? Então, da mesma forma Samuel. E por quê? Porque Samuel, ele tinha 3 funções. Olha que homem usado por Deus. Aliás,
São dois homens que a gente praticamente não vê defeito na vida deles. Nós sabemos que estes homens, claro, tinham defeitos, também pecavam, mas nós não vemos registros de defeitos na vida deles. Sabe quem são os dois? Claro, Jesus já não tinha mesmo, eu estou falando de ser humano apenas. José no Egito, que também tipifica Cristo, e Samuel. Olha que interessante, e Samuel, ele tinha três funções. Ele era sacerdote, ele era profeta e ele era juiz. Você sabia disso? Juiz de transição. Mas ele também era sacerdote e profeta. Então, como sacerdote, Samuel apresentava o povo para Deus. E como profeta, ele transmitia as mensagens de Deus para o povo. Essa é a função do profeta. Agora vamos, já que eu disse que ele era um tipo de Cristo, veja Jesus Cristo nosso Senhor. Ele é o nosso sumo sacerdote. Por quê? Porque é ele que nos apresenta diante de Deus Pai. Ele também é o nosso profeta, porque nós não vivemos, nos alimentamos das palavras de Jesus, dos ensinos de Jesus, que é a palavra de Deus, e ele também é o nosso juiz. Quem julga as nossas causas? Jesus, o nosso Senhor. Ele intercede por nós, ele é o nosso justo juiz. Por isso que Samuel tipifica Cristo, por estas três funções. Profeta, como profeta ele trazia a mensagem de Deus para o povo, como sacerdote ele apresentava o povo para Deus, e como juiz ele julgava o povo. Por isso que ele é chamado, na Bíblia, ele tipifica Cristo, e é chamado juiz de transição, porque a partir de agora nós vamos sair da teocracia para viver a monarquia. E é Samuel que vai ungir o primeiro rei de Israel. Olha que interessante. Sabe qual foi o primeiro rei de Israel? Você sabe qual foi? Foi Saul. Saul, o primeiro rei de Israel, um homem forte, vistoso, valente, um homem que conseguiu vencer muitas batalhas, muito corajoso, começou humilde, na simplicidade. Foi os primeiros anos do governo de Saul. Saul como rei foi uma bênção. Foi uma bênção. Ele assume, aceita a condição, mas de forma muito humilde, muito interessante. Depois, quando é preciso ele unir, formar um exército, ele faz com muita sabedoria, com muita dedicação, com muita coragem, traz muitas vitórias para Israel, une o povo. Mas depois ele vai trazer decepção. O orgulho, a vaidade toma conta de Saul, a inveja. Você já leu o primeiro livro de Samuel e o segundo livro? Você já leu? Precisa ler, porque vai narrar toda essa história. Agora, uma coisa interessante, o primeiro e o segundo livro de Samuel, os dois primeiros, ou melhor, o primeiro e o segundo, né, são só dois, eles têm um paralelo. Quando nós lemos primeiro Crônicas, tem um paralelo com esses dois primeiros livros. Você sabia disso? Crônicas seria como assim, vamos dizer, um noticiário da época, o jornal da época. Nós não temos crônicas hoje, crônicas jornalísticas, esportivas, enfim, é o dia a dia do povo. O livro de Crônicas significa isso, o dia a dia do povo, o jornal, o registro do dia a dia do povo, vamos chamar assim. Então, o primeiro livro de Crônicas é um paralelo com o primeiro e segundo livro de Samuel. E o segundo livro de Crônicas é um paralelo com o primeiro e segundo livro de Reis. Olha que legal, mas nós vamos chegar lá. Mas voltando aqui, nós já discutimos a questão da autoria, e nós, como eu disse, até o capítulo 24, tudo bem ter sido o escritor Samuel. A partir daí não pode, porque no 25 nós vamos ver a morte dele.
O primeiro livro tem 31 capítulos e o segundo livro tem 24 capítulos, mas é rapidinho a leitura, é gostoso de ler, é uma história muito interessante, chama a atenção da gente. Eu aconselho você, até na próxima aula, fazer a leitura. Faça a leitura desses 2 livros, dá tempo. Você tem 7 dias para ler esses 2 livros, porque na próxima aula, se Deus quiser, nós já vamos entrar no livro dos reis de Israel. Lembrando que o primeiro rei de Israel foi Saul e foi ungido por Samuel. E o segundo rei de Israel foi Davi e também foi ungido por Samuel. Olha que interessante, Samuel foi usado por Deus para ungir os 2 primeiros reis de Israel. Agora, a história do livro, o conteúdo, se você está lendo o livro de Juízes, quando você termina Juízes, vem Ruth, mas nós aprendemos que Ruth é contemporânea do livro de Juízes. Se você sair do final de Juízes e ir para 1 Samuel, você já vai entender que é uma sequência do que está acontecendo. Por quê? Porque eles viviam debaixo da teocracia, Deus governando, e agora eles vão para a transição, vão para a monarquia israelita. Bem, o primeiro livro termina com o relato da morte de Saul. Olha que interessante, embora Davi tenha sido ungido rei no capítulo 16, você dá uma lida aí, Davi foi ungido rei quando Saul ainda estava reinando, só que Saul foi rejeitado por Deus. Você sabia que Saul foi rejeitado por Deus? E ali tem aquele versículo muito conhecido, onde Deus fala, obedecer é mais importante do que sacrificar. Esse versículo ele é muito importante, porque Saul desobedeceu as ordens de Deus, por isso ele foi rejeitado. É até triste ver essa rejeição. Se você não leu ainda, oportunidade para conhecer essa história com detalhes. Leia, você não vai querer parar de ler. E ele é rejeitado por Deus. Então, no capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, Davi é ungido rei com Saul ainda reinando. E Saul vai perseguir Davi. Aí tem a história do gigante Golias, que todo mundo, ele matando o gigante Golias, todo mundo conhece essa história, mas precisa ler para você entender o que está se passando ali naquele período. Muito bem, mas no final do primeiro livro, Saul vai morrer. E aí Davi vai assumir, vai governar 7 anos em Judá, e depois ele vai governar mais 33 anos todo Israel, toda a nação, formando 40 anos de reinado. Então Saul reinou 40 anos e Davi reinou 40 anos. E Salomão, que nós vamos ver no livro de Reis, na próxima aula, também reinou 40 anos. 40 anos. Então, se você quiser aprender toda a história de Davi, você precisa ler os 2 primeiros livros, porque no capítulo 16 até o capítulo 16 Saul está reinando. Depois Saul continua reinando, mas já tem um rei que vai substituir Saul, que é Davi. E Saul vai perseguir Davi, mas aí se você ler. Vou fazer o seguinte, deixa eu chamar o intervalo rapidinho, depois nós vamos estudar a relação entre os 2 livros de Samuel, primeiro e segundo, com o Novo Testamento. Então deixa eu chamar aqui a minha vinhetinha. Você está ouvindo programa Defesa da Fé. A apresentação, Pastor Antônio Fonseca. Realização, ICP, Instituto Cristão de Pesquisas. Eu tenho um recado muito importante para você. Dá uma olhadinha. Nós disponibilizamos em PDF uma revista
refutando alguns ensinos do adventismo. São mais de 80 citações bíblicas, onde nós colocamos o que pensam os adventistas sobre aquele texto e a resposta apologética, resposta de defesa. Olha os temas que são tratados neste PDF. São 10 temas. Primeiro, o Arcanjo Miguel, depois Cristologia, dieta alimentar, Ellen White, expiação, falsas profecias, juízo investigativo, lei cerimonial e moral, sabatismo e sono da alma. E olha como que ficou. Você tem a citação dos adventistas, o texto bíblico, o que pensam os adventistas sobre o texto e a resposta apologética, a resposta de defesa. Desta forma, você pode dialogar com os adventistas e mostrar com precisão a razão da nossa fé. E como eu disse, a revista está disponível no nosso site, no www.icp.com.br, por apenas R$ 4,99. Esse valor é só para ajudar a nossa instituição. Como eu sempre digo, o ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, que este ano completa 40 anos do Brasil, é um ministério, mas não é igreja. Portanto, nós não sobrevivemos de dízimos e ofertas. Nós sobrevivemos produzindo literatura para ajudar a igreja brasileira. Então, quando você adquire esta revista, você está ajudando a manter a nossa instituição, que tem como objetivo primordial ensinar a palavra de Deus e combater seitas heresias. Você pode também adquirir pelo nosso WhatsApp, o 21 98622 3266. O nosso Pix é esse que está aparecendo aí na sua tela. Você faz um Pix de apenas R$ 4,99, nos aciona pelo WhatsApp e nós liberamos o PDF da revista para você pelo WhatsApp mesmo. Você também, se quiser, pode adquirir pelo site. Vou repetir o site: www.icp.com.br. Voltamos a apresentar programa Defesa da Fé. A apresentação: Pastor Antônio Fonseca. Realização: ICP, Instituto Cristão de Pesquisas. Vamos trabalhar mais um pouquinho? Chega de moleza, estamos estudando, aprendendo a palavra de Deus. Hoje nós estamos estudando bibliologia, estamos estudando o Antigo Testamento. Já aprendemos que a divisão primária da Bíblia, ela é dividida em duas partes: Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento com 39 livros e o Novo Testamento com 27. E nós vamos aprender todos eles. Nós vamos aprender na sequência, nós vamos decorar os livros da Bíblia. Por que isso é importante? Já pensou? De repente você tem 10, 12, 15 anos servindo a Deus, carregando a Bíblia, vai na igreja, ouve a Bíblia, a palavra de Deus, e não decorou os nomes, pelo menos os nomes dos livros da Bíblia. Então, o objetivo do nosso trabalho é que você decore esses nomes, aprenda sobre o conteúdo. Nós já aprendemos também que o Antigo Testamento é dividido em 4 partes e o Novo Testamento também é dividido em 4 partes. Quais são as 4 partes do Antigo Testamento? A primeira parte nós chamamos Pentateuco, 5 livros, os 5 primeiros livros da Bíblia, que o povo judeu chama de a Torá, a lei. A lei significa isto. Bem, depois nós temos mais 12 livros que nós chamamos livros históricos, que nós estamos estudando agora. Depois mais 5 livros que nós chamamos livros poéticos e mais 17 livros que nós chamamos livros proféticos. Somando tudo, temos 39 livros. E o Novo Testamento é mais fácil, porque só tem 27. Os 4 primeiros livros, que são os evangelhos, nós chamamos biografias. Vida, grafia, escrever, narrar, registrar.
E o que estas quatro biografias registram? A vida de Jesus, cada um de um ângulo. Vai ser muito interessante aprender isto aí. Depois, enquanto lá no Antigo Testamento nós temos 12 livros históricos, no Novo Testamento só tem um, Atos dos Apóstolos, que segundo os estudiosos poderia também ser chamado Atos do Espírito Santo, porque nós vemos o Espírito Santo atuando no livro inteirinho. Depois nós temos as cartas, as cartas pastorais, as cartas locais, as cartas universais, tudo isso nós vamos estudar. E por último, só um livro profético. Enquanto lá no Antigo Testamento nós temos 17, no Novo Testamento só tem um. Veja como é bem mais fácil aprender o Novo Testamento. Mas vamos continuar o nosso trabalho com o Antigo Testamento. Nós já aprendemos o Pentateuco, são 5 livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Já gravou? Lembra que eu pedi para você anotar num pedacinho de papel esses 5 livros? Cola aí, se a senhora estiver na cozinha, assim, cola lá com aquele imãzinho na geladeira. Cola todo dia, vai abrir a porta da geladeira, dá uma lida nos 5. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Escreve no cabeçalho, Pentateuco. Escreve em cima, Pentateuco. 5 livros. Já decorou. Todo dia vai abrir a geladeira, vai pegar o leite, já leia. Vai pegar uma verdura, leia. Pronto, olha que fácil que é. Agora precisa começar a anotar o nome dos outros 12 livros. Mas não sofre com os 12 ainda não. Vamos passo a passo. Até agora, nós já aprendemos, com a aula de hoje, 5 livros. Josué, que foi o sucessor de Moisés, olha aqui a caixinha, a lista, o bloquinho dos livros históricos. São 12, Então, Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel. Então veja que decorou um nome, Samuel aprendeu 2. Olha que facinho que é. Depois, Reis, decorou Reis, aprende 2, porque tem 1º e 2º. Crônicas, mesma coisa, decorou 1, decorou 2. Aí os 3 últimos, Esdras, Neemias e Ester, dá 12 certinho. Vai decorar todos eles, porque eu sempre vou repetir, em toda aula eu vou repetir. Bem, outra coisa importante, nós estamos estudando a Bíblia, nós precisamos saber também alguma coisinha de data, só para ter uma ideia. Então, pensa comigo, nós estamos 2023 anos depois de Cristo. Essa é a distância, 2023. Mais ou menos, porque o nosso calendário também está errado. Sabia que o nosso calendário está errado? Tem um erro aí no nosso calendário de mais ou menos 4, 5 anos. Isso daí eu ensino aí no canal. Tem uma aula aí, Calendário Cristão. Procura aí que você vai aprender, se você não sabe. Mas tem uma falha no nosso calendário, um erro aí de mais ou menos 4, 5 anos. Mas tudo bem, voltando aqui. Nós estamos 2023 anos depois de Cristo. Então o cômputo, a soma depois de Cristo, vai aumentando. Olha a distância que nós estamos de Jesus, 2023 anos mais ou menos. Aí, no Antigo Testamento, essa contagem vai aumentando também. Quanto mais distante vai ficando de Jesus, vai aumentando. Só que ao contrário. Por exemplo, Davi está 1000 anos antes de Cristo. Nós estamos a 2023 depois. Davi está 1000 anos antes. Então, para eu saber quantos anos eu estou de Davi, eu tenho que pegar o ano que nós estamos vivendo e somar com mais 1000. No caso, essa data agora, 2023 mais 1000, dá 3023. É isso aí. Então, agora, por que Jesus aumenta partindo de Jesus para o Antigo Testamento para trás e aumenta para frente partindo de Jesus? Porque Jesus é o centro da história. Jesus é o marco. Antes de Jesus o mundo era de um jeito. Depois de Jesus o mundo mudou totalmente. Com a vinda de Jesus chegou a luz. Olha que coisa maravilhosa, o mundo mudou e só está mudando. E para nós só melhorou. O mundo cristão,
a ascensão das mulheres, a liberdade, democracia, enfim, tudo isso quem trouxe foi o cristianismo. O amor, viver, respeitar o próximo, amar o próximo, isso é mandamento de Jesus. Amar a Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas e o próximo como se fosse a nós mesmos. Esses são mandamentos de Jesus e isso vai sendo ensinado de geração em geração, vai chegando. Então, Jesus é o centro da história. Antes de Jesus o mundo era de um jeito, depois de Jesus o mundo é de outro jeito. Voltando aqui. Davi viveu 1000 anos antes de Cristo. Um número redondo para facilitar o aprendizado, mais ou menos. Quantos anos Abraão viveu antes de Cristo? Ora, Abraão é antes de Davi. 2000 anos antes de Cristo. Então pensa, põe aí na tua mente, 1000 anos Davi, 2000 Abraão. Então de Abraão até Davi, 1000, de Davi até Jesus, 1000, 2000. Tranquilão? Agora, e Moisés, Josué, onde nós encaixamos? Bom, Moisés, ele é depois de Abraão. Lembra, livro de Gênesis, os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó vai com a sua família habitar no Egito, aí eles saem com Moisés no livro do Êxodo, aí tem Levítico no Deuteronômio, aí Moisés morre e assume Josué, seu sucessor. Está lembrado disso? Então, uma data interessante da arqueologia é que os muros de Jericó caíram mais ou menos 1400 anos antes de Cristo. Então veja bem, depois de 600 anos de Abraão, chega Moisés e Josué. Olha que interessante. E agora nós temos 400 anos até Davi. Então nós temos que encaixar o livro de Juízes, Ruth não, porque ela é contemporânea de Juízes. E temos que encaixar o livro de Samuel nesses 400 anos aí. 400 anos, que é da queda de Jericó até Davi. Porque não foi Samuel que ungiu Davi? 400 anos. Agora pensa comigo. Josué governou o povo 25 anos. Ele governou o povo 25 anos. Ele tinha 85 e morreu com 110. Isso nós já aprendemos. Então, 6 anos ele ficou conquistando ali, e isso mais ou menos. Mas ele morreu com 110, a Bíblia fala. Então, ele ficou governando 25 anos. Moisés governou 40, conduziu o povo 40 anos, viveu 120. 40 no Egito, 40 em Midian e 40 conduzindo o povo de Deus. Muito bem, tudo isso é matéria dada, nós já aprendemos. Agora, tiro então 1400. Tem que tirar esses 25 aí, tem que ir diminuindo. Só que nós sabemos que Davi governou 40 anos e que Saul também reinou. Davi reinou 40 anos e Saul reinou 40 anos. Então 40 mais 40, 80. 80. Então vai para 1080, porque vai aumentando. 1080. 1080 para chegar em 1400 dá 320. Concorda comigo? 320. 320 tira 25. Vamos tirar só 20 de Josué. Sobram 300. 300. Tira aí 5, mais alguma coisinha, vai dar uns 280, 290. É o período que nós temos que encaixar o juiz. Lembra disso aí? Só que se você pegar o livro de Juízes, um caderninho, você pega um caderninho, você vai anotando quantos anos aquele opressor oprimiu Israel, quantos anos o juiz julgou, quantos anos o segundo opressor, quantos anos aquele juiz julgou. São 13. 12 juízes mais Débora, uma juíza, 13. Se você somar tudo, vai dar mais de 300 anos. Vai dar mais. Aí você fala, bom, então tem alguma coisa errada, aí não dá para encaixar esse tempo. Acontece que nós vamos encontrar juízes contemporâneos, juízes da mesma época. Enquanto um juiz julgava no sul, outro juiz julgava no norte. Portanto, está resolvido o problema cronológico aí dos livros. Bem, agora voltando para o livro de Samuel. Nós já aprendemos, recapitulação, que Samuel é o juiz de transição, porque o povo vivia uma teocracia, Deus governava o povo e o povo pede um rei.
Então nós vamos sair da teocracia e nós vamos para a monarquia israelita. Bem, quem foi o primeiro rei de Israel? Saul. Ungido por quem? Por Samuel. Quem foi o segundo rei de Israel? Davi. Ungido por quem? Por Samuel, enquanto Saul ainda era vivo. Foi ungido, mas não assumiu. Foi ungido, mas não assumiu. Esse detalhe é importante. Bom, então, outra coisa. O livro, na Bíblia hebraica, o livro de Samuel é um livro só. É um livro só. Só que, na nossa Bíblia, ele é dividido em dois, primeiro e segundo. E nós vamos encontrar a morte de Samuel no capítulo 25. Portanto, ele pode ter escrito só até o capítulo 24. Porque 25 ele morre, como é que ele vai escrever a partir daí? Por isso que nós, os estudiosos, colocam autor desconhecido ou autores desconhecidos. Pode ter sido mais nenhum. Só não pode ter sido Samuel a partir dali. Ele pode ter escrito até o capítulo 24 sem problema algum. Não há problema algum, ele pode, nenhum problema. A partir daí não, porque ele morreu. Então, autor desconhecido ou autores desconhecidos. Pode ter mais de um autor, tá bom? Tranquilão? O primeiro livro nós já aprendemos, tem 31 capítulos. E o segundo livro, 24 capítulos. Tranquilão? No capítulo 16, Saul, ou melhor, no capítulo 16, Davi é ungido rei por Samuel. No final do primeiro livro, nós temos a morte de Saul. E a partir do segundo livro, nós vamos encontrar Davi assumindo. Ele governa 7 anos em Judá e depois ele governa 33 anos sobre todo Israel, formando 40 anos de reinado. Então, Saul reinou 40 anos, Davi reinou 40 anos e o seu filho Salomão, que isso nós já vamos encontrar lá no livro de Reis, também governou 40 anos. Porque depois da morte de Salomão, o reino foi dividido. Então, uma informação a mais aí. Podemos falar que o Reino Unido, durou 120 anos. 40 anos com Saul, 40 anos com Davi e 40 anos com Salomão, que ainda nós vamos estudar 120, porque a partir da morte de Salomão, o reino vai ser dividido. Nós vamos estudar isso na próxima aula. Tranquilão até aí? Outra coisa que nós aprendemos nesta aula, que Samuel tipifica Cristo, é um tipo de Cristo. Por quê? Porque Cristo, o nosso Senhor, também tem 3 funções. Jesus é sumo sacerdote, Jesus é profeta e Jesus é juiz. Olha que importante. E Samuel também. Samuel foi sacerdote, Samuel foi profeta e Samuel foi juiz. Por isso que ele é um tipo de Cristo. Isso é a tipologia bíblica. A gente estuda isso aí na teologia. Como sacerdote, ele apresentava o povo para Deus. Como profeta, ele transmitia a palavra de Deus para o povo, a vontade de Deus para o povo. E como juiz, ele julgava o povo. Tranquilão? Tudo isso nós aprendemos. Agora, um detalhe. Qual a relação do Novo Testamento, do primeiro e segundo livro de Samuel, com o Novo Testamento? Qual é a relação? Porque tudo tem uma relação na Bíblia, Antigo Testamento com o Novo Testamento. Nós estamos vendo livro por livro esta relação. Então, nós temos aí, por exemplo, o cumprimento de uma profecia de que Jesus viria, que Jesus seria descendente de Davi. Portanto, descendente real, da mesma família de Davi. E Jesus por isso que é importante a genealogia bíblica, onde vem ali os desdobramentos das famílias. Então, Jesus é da mesma, a gente fala na linguagem dos reis,
que ele é dos monarcas, que ele é da mesma dinastia. Falar que é da mesma dinastia é falar, ele é da mesma família real. Jesus vem da família real, por isso o direito de ser rei. Isso é muito importante. E nós encontramos isto, por exemplo, na genealogia que Mateus registrou e que Lucas também registrou. Então isso daí é o cumprimento. Pode ver também em Romanos, 1º capítulo, versículo 3. Você vai ver isso aí. Então qual é a primeira relação? Que Jesus é da dinastia de Davi. Davi, nós aprendemos, foi ungido rei por Samuel no capítulo 16. Depois você vai ler como dever de casa. Outra coisa, o reinado de Davi é uma prefiguração do reinado messiânico de Cristo. Sabia disso? Davi, o reinado de Davi também, ele prefigura o reinado de Cristo. Isso nós vemos em Mateus 21, verso 9, Mateus 21, verso 9, Lucas 1º capítulo, versículos 32 e 33. Outra coisa importante, Jerusalém. Jerusalém é estabelecida como a cidade santa e os judeus receberam a promessa profética do reino eterno. Jerusalém, Jerusalém que a gente está vendo direto agora na televisão, aí nas notícias, essa guerra, essa tristeza que nós estamos vendo aí acompanhando, aquela Jerusalém foi conquistada no reinado de Davi. Você sabia disso? Foi Davi que levou a capital do reino para Jerusalém. Em Jerusalém nós temos a Jerusalém celestial, o Apocalipse fala de Jerusalém, a Bíblia fala muito de Jerusalém, Jerusalém celestial, mas tem a Jerusalém física também, que está lá até hoje, a Jerusalém física. E Davi foi quem levou, ele conquistou, ela pertenceu aos jebuseus, era uma fortaleza dos jebuseus, e ele conseguiu conquistar aquela fortaleza e levou a capital para Jerusalém. E isto mais ou menos no reinado dele, que nós já aprendemos hoje, mais ou menos no ano 1000 a.C. Então, desde o ano 1000 a.C., capital Jerusalém é capital de Israel, Jerusalém é capital de Israel. Claro que depois nós vamos ver o cativeiro, nós vamos ver o domínio de outros povos, mas Jerusalém, ela foi escolhida como capital, conquistada como capital por Davi, mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. Importante aprender, está gostando da matéria? Agora você precisa pegar e ler os 2 livros. Aproveita esta oportunidade. Faz como dever de casa, pega aí os 31 capítulos mais 24, dá 5, dá 55, não é isso? 55 capítulos, os 2 livros juntos. Divide por 7, que são os dias da semana, divide por 7, leia um trechinho cada dia, faz essa conta e você vai lendo e vai marcando aí na Bíblia aí. É a quantidade de capítulos que você precisa ler por dia. Daí é o quê? 8 capítulos por dia? Mais ou menos, 8 capítulos é que você tem que ler. Mas se você começar a ler, você vai querer ler mais. Vai querer ler mais. Porque é tão gostosa a leitura. É meia horinha de leitura por dia. Aproveita a oportunidade, aí você vai entender tudo o que eu estou falando e vai acrescentar muito mais coisas, muito mais informações sobre esses 2 livros importantíssimos, porque nós saímos da teocracia e fomos para a monarquia. E veja que nós estamos estudando nessa matéria bibliologia. Nós só estamos dando uma olhada, uma pincelada. Por quê? Porque com profundidade nós vamos estudar isso aí de novo na matéria chamada História dos Hebreus. Quando nós estudarmos História dos Hebreus, nós vamos aprofundar mais um pouco. Aí nós vamos ver com riqueza de detalhes os 2 livros. Deixa eu ver que horas são. Já são, olha como a hora passa, 12h51. Tá lembrado que eu preciso terminar 5 minutos antes para o próximo apresentador. Bem, voltando aqui.
Você precisa fazer essa leitura. E se você ficar com alguma dúvida, surgiu uma dúvida, coloque aí, se você vai no YouTube, porque no meu canal no YouTube, lá no PR Antônio Fonseca, eu coloco a aula e coloco slides para ajudar, para ficar bem didático. Coloco. E aí você assistiu a aula, surgiu alguma dúvida, escutou no rádio, estou com uma dúvida, vai no YouTube, a partir de amanhã a aula já está lá, a partir de amanhã, na parte da tarde, eu já coloco a aula editada lá para você. Aí você pode comentar lá, no YouTube tem um lugar dos comentários, você comenta lá, ou tira uma dúvida, ou então você pode enviar um e-mail para mim. O e-mail é o teologia@icp.com.br, teologia@icp.com.br. Você envia um e-mail para mim, eu respondo para você, envio esse material, não tem custo não, sem custo. Todos esses slides que eu apresento não tem custo, eles estão em ordem alfabética aí no nosso site. Lembra do site? O www.icp.com.br, www.icp.com.br. Tem muito, mas muito material, tudo sem custo. Tudo de graça, tudo lá no site. E esses slides que eu apresento durante a aula e matérias também, ficam tudo lá, tudo para você. Você vai lá, de repente você quer usar esse material para você mesmo ou para ensinar alguém, para discipular alguém aí na sua comunidade, um novo convertido, utilize esse material, não tem custo e facilita o aprendizado. Por isso que eu deixo aí para vocês. Olha, tem muito download, muita gente baixa esse material e usa para ensinar, principalmente quem já está nessa área do ensino, tá bom? E continue me ajudando, Olha, o nosso canal está indo para 120 mil inscritos. É um número interessante, o YouTube até me mandou uma plaquinha já, 120 mil inscritos. Estou encostando agora, mais de 12 milhões e meio de acessos que já assistiram às nossas aulas, mais de 1.600 aulas, tudo para abençoar a sua vida. Então, colabora comigo. Como? Como que eu vou colaborar? Pega o link, tem o link aí. Pega o link aí que está aí na descrição do canal, cola lá no teu WhatsApp e envia para o seu amigo. Você não está evangelizando? Use o material para evangelizar. E desta forma, você também fará parte do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.